E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho, né? Mas estamos aqui hoje. Hoje eu trouxe um convidado super especial. Espero que dê realmente certo aqui, né? Porque sempre temos, enfim, alguns paranauês no comecinho, mas creio que dará tudo certo. Bem, hoje eu chamei o Dr. Romulo Ferrer. Ele é traumatologista e ortopedista. Eu tenho um grande carinho por ele, é um grande profissional e também, né, ele está sempre se especializando e querendo realmente descobrir mais coisas e aprofundar muitas temáticas, né, para, enfim, ter o melhor para os seus pacientes, né? E assim como eu, e assim como eu quero, deixa eu ver aqui chamar ele logo. Aqui. Olá, olá, querido Opa, Romulo. tudo bom? Vamos lá, né? Tava aqui apresentando você, lhe elogiando, né? Boa noite para quem tá aí, boa noite para você também, né? E Noite. então, vamos aqui. Doutor Ron, você quer se apresentar, dar uma explicação breve sobre o que você faz, de onde você veio, quem é você? Fique à vontade. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Todo mundo que está aí na live. Satisfação aí, né? Esse convite. Obrigado, viu, Ciro, pelo convite. É até de certa forma, um tema até meio, puxa vida, o que é que tem a ver, né? Ortopedia, traumatologia com arquitetura, mas tem muita coisa a ver, tá? Então, quando a gente começa a ver a questão de pacientes com mobilidade reduzida, né? Então, isso tudo quando junta, né, a questão do dia a dia, do cotidiano, a gente acaba vendo que realmente isso pode ajudar em muita gente, né? Mas vamos lá. Eu sou médico, tá? Eu fiz faculdade de medicina em Recife, lá na Estadual de Pernambuco, na UPE. Depois vim para Fortaleza, fiz minha residência em ortopedia, fiz no SEIB e no HGF, né? Acaba que a gente fica rodando SEIB, HGF, JF, enfim. Terminei em 2013, de lá para cá eu venho atuando, né? Sempre procurando me especializar. Hoje eu depois fiz também uma pós-graduação em medicina do esporte. Na época que trabalhei no Fortaleza, trabalhei 5 anos lá no Fortaleza, uma época Nossa, que legal! especial, né? Eu tenho um carinho aí muito grande pelo time, né? E depois fiz uma pós-graduação também em perícia médica. Então eu também tenho essa especialidade de perito médico. E recentemente eu fiz agora uma pós-graduação só de dor, né? A parte de intervenção em dor, na parte de ortopedia, né? Tá? É isso aí. Três Sou eu. especializações, viu, pessoal? Não é brincadeira, não. Bom demais. Pode continuar. E aí é isso. E aí estamos aqui, né? E estou aqui às suas ordens. Suas ordens. Ora, vamos aqui discutir um Puder pouco ajudar. mais, né? Como você mesmo falou, né? O que é que tem a ver um arquiteto que ama gerontologia, a arte do envelhecer, né? Chamar um médico, né? Bem, eu estou tentando fazer isso porque boa parte das vezes esse link, né, nunca passa pela cabeça da boa parte das pessoas. Sendo que eu, como arquiteto e depois como o gerontólogo, né, quando eu me deparei ali com o nosso envelhecimento ao longo do tempo, né, literalmente o que acontece no nosso organismo, dentro do nosso corpo, né, o ambiente ele influencia totalmente, né? Poxa, se você vai ter uma lordose ou alguma dor na coluna, né? Se você está tendo ali uma enxaqueca, né? Isso pode ser ou não provocado pelo ambiente, né? Sobre os seus hábitos e como o ambiente está, né, dando o apoio, em especial para as pessoas com alguma fragilidade, né, ou que desenvolvem fragilidades a partir disso, né? Então, doutor, o que é que você mais assim olha das suas demandas na clínica, né? Por exemplo, como as pessoas realmente chegam, se tem algo mais específico, se são mais fraturas, não são essas fraturas, o que assim você tem visto, pelo menos assim atualmente, né, o que tem mais tem surgido para você. Se são casos repetitivos ou se são casos realmente que poderia ter uma prevenção, mas não nunca há, ou é algo muito diversificado. Depende muito
da estratificação da idade. Então, a idade ela é um fator aí, é um fator que vai definir aquela patologia. Por exemplo, então, se você pega uma pessoa, né, numa faixa etária jovem, um adulto jovem, né, que ainda está ali no mercado, inserido no mercado de trabalho, aí você pega muitas questões do home office, né, do tipo de cadeira, né, que você vem utilizando. Então, às vezes, é uma cadeira que não é confortável, é uma cadeira que não tem um encosto na coluna lombar, é uma cadeira que não tem, às vezes, um descanso de braço, é uma cadeira que, às vezes, não tem rodinha, então, às vezes, você tem que se levantar, se baixar, se levantar, se baixar, vai pegar um papel na impressora. Então, aquilo acaba levando a uma tensão muscular. Então, esse é o perfil do jovem, né? Então, do paciente mais jovem, tá? Aí, quando a gente vai para a parte já do idoso, né? O paciente já, aquele idoso com osteoporose, né? Que já tem uma fragilidade óssea, que aí, diga-se de passagem, é uma pandemia, tá? Então, no Brasil, em torno de 10 milhões de brasileiros são portadores de osteoporose e, como consequência da osteoporose, tem o risco aumentado de fraturas, tá? Então, o que é que a arquitetura, né, pode ajudar nisso aí? Aí eu acredito que seja a questão, né, de uma acessibilidade, né? Espaços, uma casa com espaço mais amplo, piso antiderrapante, né? A própria questão de escadas, né? Um banheiro sem degrau, porque isso também pode favorecer o idoso cair e ter uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de punho, de radistal. Então, tem muita coisa que você consegue colocar, né, na parte da arquitetura que vai influenciar na saúde e na longevidade do idoso, né? Justamente, é perfeito. É bem bacana você trazer essa dualidade entre esses dois extremos, né? Entre ali o jovem adulto, né? Que está entrando no mercado de trabalho, já tem aquela rotina pesada, porque tem essas demandas, né? E própria autocobrança, né? E já aquela pessoa mais idosa, né? Que já está ali detenta de alguma fragilidade, né? Mas e que de alguma forma, ou ela tenta fazer coisas que ela não pode suportar, né? Ou o ambiente não proporciona isso. Eu costumo muito abordar que a gente tem essa tendência de culpar a gente sempre. Por exemplo, poxa, eu queria ir em tal local, mas aquele tal local eu não vou porque o meu joelho vai começar a doer, né? No caso da minha própria mãe. Tem locais que ela não vai porque ela não consegue ali caminhar direito, porque ou o piso é muito tortuoso, ou porque não tem acessibilidade devida, né? Daí eu ficasse imaginando assim, poxa, porque a gente pode parar de se culpar, né, e passar a tentar esclarecer como está o nosso ambiente ao nosso redor, né? Aquela pessoa que está sendo com dor na coluna, né? Que eu creio que seja as maiores necessidades, né? Quando não são fraturas, que é algo mais grave. E a gente vê, doutor Romo, que não adianta, e essa minha, digamos, essa curiosidade em chamar você ou os profissionais é realmente fazer esse link, porque não adianta você ir para o consultório falar assim, olha, eu tô com a dor, né? Qual é o remédio? Essa mania por medicações é algo que tem sido muito constante, ou algumas pessoas estão propondo tratamentos que, por exemplo, poxa, tem o remédio, ok, né? Mas ela se propõe, ou você se propõe a fazer outro tipo de tratamento para não ficar nesse ciclo vicioso em que eu chego em casa, tenho a dor, tomo remédio, passa, no outro dia tudo de novo. Como é que você assim tenta resolver isso Olha, no seu dia a dia? o nosso dia a dia é isso aí. Então, é aquele paciente que chega lá no consultório com quadro doloroso, coluna vertebral, é o carro-chefe, né? O dor na coluna lombar ou na coluna cervical. E aquele paciente, muitas vezes, ele quer resolver o problema com remédio. Então, ele chega, ele diz, olha, eu queria um remédio, para tomar um remédio ficar bom, tá? Só que, muitas vezes, e eu sou muito sincero isso com meus pacientes, eu digo, olha, o remédio, ele vai te ajudar. Ele vai ajudar você a melhorar, a tirar essa crise, mas se você não tiver uma mudança do estilo de vida, né, essa dor ela não vai melhorar. Ela até melhora durante a fase da medicação. Mas se você, por exemplo, vamos levar aqui para o lado da arquitetura, tá? Se você não tiver uma cadeira adequada para você trabalhar no seu dia a dia, aquela dor na tua coluna ela não vai melhorar, tá? Então, se você tiver uma postura inadequada, eu vou passar o remédio,
você vai aliviar, logo depois vai continuar incomodando de novo, porque você não combateu, você não interviu naquilo, na gênese que está causando aquele teu sintoma, né? Então é fundamental, ó, colocou aqui, tratar a causa, tá? E muitas vezes para tratar a causa requer uma mudança do estilo, requer uma mudança da cadeira, requer um fortalecimento muscular, requer uma atividade física, requer uma perda de peso, tá? Às vezes é aquele paciente que diz assim, doutor, eu não consigo dormir de cama. Eu disse, pois você não vai ficar bom. Só dorme de rede, que a gente que é cearense, né? Rede Sim, tem esse costume excelente, rede é horrível. excelente, mas pro dia a dia não pode, né? Então, assim, existem algumas situações que você tem que ter realmente aquela mudança do estilo de vida. Se você não tiver essa mudança, você não fica bom. E falando perfeitamente, aqui também é um caso muito complicado, principalmente para as pessoas assim que eu faço projetos, porque realmente tem essa tendência de ter a rede, né? A gente tenta explicar, mas não é um hábito, eu nunca vou largar a minha rede, né? Mas você pode ter isso. E às vezes, até quando parte da gente, né, a pessoa acha que é uma mentira. Por exemplo, eu não estou dor de cabeça porque a minha cadeira está inadequada, eu não estou com a coluna dolorida por causa da minha cadeira, né? Boa parte, às vezes a pessoa se nega por saber internamente que tem que mudar o hábito, né? E como o hábito, como já diz, é algo repetitivo, que o nosso próprio sistema nervoso já está acostumado a todos os dias a lidar com aquilo, né? Ele vai continuar a ser. Poxa, quem quer largar, né, a magia e o conforto de uma rede, né? Depois de estresse de trabalho, por exemplo, pode ter que ter aquela consciência de que aquilo vai gerar outras dores, né? A mudança de hábito, ela é difícil. Então, ela é difícil, sabe? Então, aquilo que você está acostumado a fazer, para você quebrar aquela rotina e mudar aquele teu hábito, aquilo é complicado. Então, o caminho mais fácil é o caminho da medicação, mas ele, infelizmente, ele não é resolutivo, tá? Então, como colocou aqui mais cedo aqui um colega aqui, colocou, disse que tem que tratar a causa, entendeu? Então, Justamente. infelizmente, esse é o lado, né? É o caminho que a gente tem que seguir. Justamente. E essa mudança de hábitos, né? Mais como a pessoa realmente está levando a vida dela, né? Então, já que você apresentou a priori esses dois extremos, né? O que, por exemplo, a pessoa que está assistindo essa live, né? Aqui, os nossos convidados, nossos amigos e colegas, né? O que eles podem fazer no seu dia a dia para realmente conseguir conciliar, né? As demandas do seu próprio corpo, né? Com essas demandas assim do espaço para evitar essas dores. E sim, né, se encaminhar ao médico, né, para realmente acompanhar, digamos assim, uma evolução de um quadro benéfico, né, e não ficar naquela repetitiva e constante repetição do ciclo vicioso, né? Sim, sim, com certeza. É isso aí. É isso aí. É fundamental. A gente sabe que, como eu falei, é difícil, essa mudança desse paradigma é difícil, mas não tem para onde correr. Tem que entrar por esse lado, tá? Sim, e sobre os tratamentos, tem algum tratamento que está tendo muita indicação que o senhor está fazendo e está realmente sendo assim muito efetivo? Que assim, poxa, antes você não conhecia, mas devido a uma especialização, algo do tipo, você tem aplicado e tem gerado grandes benefícios. Temos algumas novidades? Temos sim. A medicina, né, Cira? A medicina ela é uma ciência maravilhosa porque ela se redescobre diariamente, tá? Então, às vezes, algo que há 10 anos era mal visto, hoje ela é bem visto, né? Então, isso muda muito. Então, as pesquisas, né? Isso aí vem mudando diariamente, tá? Então, a gente tem que se manter sempre nessa rotina, né? Tem que sempre se manter nessa atualização, porque, de fato, as coisas vão mudando. É por isso que eu fiz essa minha pós-graduação em São Paulo, e foi um ano difícil, né? Porque a gente tem o trabalho continua do mesmo jeito, né? Então eu tive que apertar o meu trabalho, trabalhar mais, no, inclusive operar de noite, cirurgias noturnas, né? Para poder fazer essa minha pós-graduação. Mas foi muito gratificante, porque mudou muito, mudou muito, mudou muito. Eram coisas que eu sabia que existia,
né? Sabia que existia, mas eu não conseguia, eu não via a efetividade. E acabou que com essa nova pós-graduação que eu fiz, eu comecei a ver tratamentos, né, que eu sabia que existia, mas que eu não só eu não só ficou algo que entrou no meu arsenal terapêutico, tá? Então, por exemplo, você pega esses pacientes com artrose de joelho, tá? É um pacientezinho idoso, dos seus 70 anos de idade, que tem um desgaste importante no joelho, que até então o tratamento dele era uma cirurgia, era colocar uma prótese no joelho, tá? Hoje em dia a gente já pode oferecer um tratamento com invasão menor, onde você, por exemplo, queima o nervinho dele, o nervinho que leva a dor daquele paciente, a gente vai lá, vai com ultrassom, você consegue localizar o nervinho e você joga um remédio dentro daquele nervinho que queima o nervo. Consequentemente, aquela dor que ele tinha melhora, tá? Porque você queimou aquele nervinho, certo? E, consequentemente, aquela sensibilidade que ele tinha melhorou, entendeu? Então, isso é um exemplo, né, de algo que não se fazia há 10 anos e hoje está se fazendo. E até pioneiro. Isso aqui é uma coisa que, até mesmo aqui em Fortaleza, é uma coisa que tem muitos colegas que já fazem, mas é uma coisa que ainda em Fortaleza ainda está engatinhando, tá? Então, quando você vai e compara com São Paulo não, já é uma coisa que já está sacramentado, né? Mas aqui não, tá? Outra, Nossa, outra coisa que hoje eu venho fazendo muito são as infiltrações na coluna, né? Então, isso não é nada de novo, isso já se fazia há muito tempo, mas hoje, cada dia que passa, a turma está fazendo mais para tirar aquele paciente daquela dor aguda, tá? Então, você pega um paciente que está com uma dor muito aguda, aquela dor intensa, e aí você faz aquela infiltração, diga, olha, eu vou fazer um procedimento na sua coluna, um procedimento simples, um procedimento que tem um bom resultado, e isso vai te capacitar a você, por exemplo, fazer sua atividade física, justamente. fortalecer a musculatura. Isso vai te aliviar, vai mudar teu estilo de vida. E fazendo isso, você melhora a sua dor posteriormente, né? Sim, exatamente. Muito legal essa questão do nervo, né? E até você mencionar essa dificuldade que não acontece só na hora da arquitetura, né? Porque agora, a arquitetura agora não, né? Porque realmente lidar com o sistema nervoso é realmente algo assim novo até para a própria medicina, né? Porque, enfim, foi a partir dos anos 2000, né? A partir dos anos 90, se não me engano, que realmente teve esse boom da neurociência, né? E a partir disso ela pode se infiltrar em várias áreas tanto da medicina, né, e também da arquitetura, né? Porque a partir da neurociência a gente consegue entender muito melhor o que acontece dentro do nosso cliente, digamos assim, né, para poder interferir da melhor forma possível no seu espaço. Até uma posição tortuosa, né, em uma cadeira, né, aumenta muito a tensão muscular, né, daqui. Então isso gera um estresse tremendo para a gente. A gente já está ali no nosso trabalho, tenta concentrar, não consegue se concentrar, gera aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, né, e muitas coisas não são solucionadas. Sempre aquele medicamento, né, que vai. Mas achei muito bacana, porque às vezes aquele nervinho que está ali recebendo aquele input sensorial de dor, né, que está causando toda a refratação, né? Então é realmente muito interessante. Uma coisa que eu me lembrei, que você falou do questão do exercício, né, da atividade física, é muito relevante. Na arquitetura, na arquitetura e no design, a gente tem uma vertente chamada design ativo, que eu lembrei agora, certo? Que é uma forma de você deixar o ambiente mais intuitivo para lhe instigar a fazer atividades, entende? Por exemplo, poxa, se você tem uma cadeira, se você tem um banheiro muito próximo, certo? Do seu trabalho, né? Do seu home office, né? Quando você consegue estender esse banheiro para um pouquinho mais longe, você vai conseguir dar mais passos até esse banheiro, entende? Então, aquele aumento gradual de passos já causa um bom benefício, porque entre passar o dia todo sentado, né? E dar uns passos a mais,
faz muita diferença. Além disso, tem outras coisas, como assim, poxa, colocar uma escada, uma rampa em destaque, né? Ao invés da escada rolante. Você colocar algum dinamismo, colocar ali cores, né? Atrações, interações, né? Nos corredores dos hospitais, por exemplo, ou nas clínicas, né? Às vezes ali é algo muito branco, muito pálido, e você fica só sentado esperando o médico, né? Mas se tivesse algum painel interativo, né? Seria legal, por exemplo, você vai com seu filho que está chorando porque, enfim, né, teve um corte na cabeça, né? Um corte na cabeça é ótimo, um corte aqui, né? Que é muito comum, né? Que sai muito sangue, né? Pois é, na criança, a criança chega lá chorando, mas ele ao ver aquela parede interativa, né, ele nem vai ligar mais para essa dor, vai ficar brincando na parede quando espera o médico chegar, não é? Vai ser atendido. Então eu fico... Do mesmo jeito que a medicina ela se progrediu, a arquitetura também progrediu, né? Justamente. Você não tinha isso antes, né? E a partir disso, dessa sensibilização, dessa empatia, tanto do próximo arquiteto quanto as pessoas que estão sendo donos daquele hospital, daquela clínica, né, há essa humanização do espaço e torna mais dinâmico, mais acessível, né? Eu acho muito bacana que algumas clínicas que lidam realmente com crianças internadas, com crianças com algum tipo de neurodiversidade, né, ou com autismo, com TDAH, eles têm muito essa questão de espaços realmente mais aconchegantes e acessíveis para que aquele familiar, né, que já está tão angustiado em ter que levar o seu filho doente para o hospital, né, poder ali ter um respiro, né, seja de natureza, seja por uma tela interativa dinâmica, entende que o filho vai ficar batendo na telinha e o peixe vai se movimentando. Então, são formas que não precisam ser, tipo, extraordinárias, mas já fazem um grande benefício, né, para todo mundo. Porque quando a gente está falando de benefícios voltados para a pessoa idosa, por exemplo, né? Tem a arquitetura voltada, que é a que eu mais gosto, que é a voltada para as causas da demência. Então, a partir de um ambiente que seja mais sinalizado, um ambiente que tenha assim, mais cautela, que tenha algo mais equilibrado, com uma cozinha com cara de cozinha, um quarto com cara de quarto, né? E uma sala com cara de sala, isso já garante uma maior compreensão do espaço e até do respeito com as pessoas, né? Assim, levando para esses dois extremos. Então, esse design ativo, né? Por exemplo, poxa, são várias realmente formas da gente impor isso no nosso meio e pouco a pouco, né, já vai ali nos movimentando. Porque eu acho que a maior dificuldade é mudar aquele hábito, como a gente colocou aqui, né? Mudar aquele hábito do paciente estar e passar o dia todo sentado, né? E assim, doutor Romulo, no seu cotidiano, o que você realmente vê que assim, essa mudança é um passinho para que esteja outra mudança, e assim por diante. Porque sempre quando, assim, boa parte das vezes a gente vê um profissional falando na televisão, ele sempre, hábitos saudáveis, etc, né? Mas assim, na nossa vida real, né, que é uma vida muito agitada e corrida, né? Como a gente pode tentar dar dicas, tanto aos pacientes, como aplicar a nossa vida, que possa ser aos pouquinhos sendo feita de forma a conciliar o nosso cotidiano com o cotidiano dos pacientes, entende? Eu acho assim que sempre é o primeiro passo, tá? Então às vezes a pessoa já quer um resultado imediato, né? Então a pessoa começa a fazer uma atividade física ou ou qualquer outra coisa e você já quer um resultado imediatamente. Não é assim. Então é um passo de cada vez, tá? Então eu acho que a pessoa tomar consciência. Em primeiro lugar, você tem que tomar consciência de que aquele seu problema você tem que resolver daquele jeito. Então isso é um fato fundamental, porque não adianta você falar, digo, olha, se você não fizer isso, se não fizer aquilo, não vai melhorar. E a pessoa entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, aquilo ali, aquela pessoa primeiro tem que tomar consciência. Tomou a consciência, tem que dar o primeiro passo, certo? Quando dá o primeiro passo, e aquele primeiro passo, né, ele se torna algo um pouco mais duradouro, aí a pessoa vai longe. Então, assim, e aí quando você deixa de fazer aquilo que já estava fazendo, ela começa a sentir falta, entendeu? Então, eu acho que é isso, tá? Então, dar o primeiro passo, né, é o fato mais importante para essa mudança do estilo de vida. Justamente. E fala de uma coisa que boa parte das pessoas falam, né? Mas às vezes, porque assim, o envelhecimento é um tema que
a gente tenta evitar, né? As pessoas tentam se esconder, mas é algo inerente à nossa vida. Não tem como a gente escapar do envelhecimento. Não tem botox que, né, resolva o envelhecimento Olha, interno. a minha irmã está aqui, que é dermatologista, está aqui olhando, viu? Ela disse que com Botox melhora, viu? Estou falando é a nossa biologia interna, né? Porque não adianta a gente mascarar o externo, mas internamente a gente continua envelhecendo de qualquer forma. Isso é inato a nós, né? Daí, doutor, aquela questão de que, poxa, quais são as modificações mais notórias, certo, durante o nosso envelhecimento, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque, vou para as pessoas falar assim, osteoporose, deve ser a fragilidade dos músculos, ok? Mas o que é que acontece realmente que a gente pode prevenir, que a gente não vá realmente tratar só quando tiver esse problema, né, que já é um caso bem grave, né? Então, o que acontece durante esse nosso ciclo, né? Entre o adulto, certo? Até realmente a terceira etapa, né? Os 60 mais, né? Digamos assim. O senhor pode assim descrever como seria essa jornada corporal da sua área até o momento, até o envelhecer mesmo, assim, após os 60 anos? Em primeiro lugar, você tem perda de massa muscular, tá? Então, depois dos 35 anos, você começa a perder aquela massa muscular e ela começa, tá, a ser substituída por tecido gorduroso. Então, isso é um ciclo vicioso. Então, você vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular, inevitavelmente, tá? E vai sendo substituído por gordura. Como é que você pode evitar isso? Não envelhecendo. Então, se você não envelhecer, você vai evitar isso, tá? Mas você pode diminuir isso? Pode, você pode diminuir. Você pode diminuir, por exemplo, praticando atividade física. Isso é um ponto. Outro ponto, a questão articular, né? Então, nós temos as articulações, joelho é uma articulação, cotovelo é outra articulação, ombro é outra articulação, a coluna, né, é uma articulação, tá? Então, você pode, com o envelhecimento, as articulações elas vão se desgastando. Isso é natural do envelhecimento. Então, você tem a cartilagem, né, que são estruturas, né, que reveste ali o final do osso, né, que ela, inevitavelmente, ela vai se desgastando. Como é que você pode diminuir essa questão de desgaste? Aí vem a questão do uso de colágeno, você pode fazer atividade física, a questão da perda de peso, a questão das infiltrações, aí entra muito nessa área que eu estou fazendo. Então, a gente pode fazer substâncias que jogam na articulação, que aquilo dá uma nutrição para aquela articulação, melhorando a qualidade daquele segmento, tá? E tem também a parte óssea. Então, eu falei de músculo, eu falei de articulação, e agora eu vou falar da parte óssea, que é a questão da osteoporose, né? Depois dos 50 anos de idade, tá? Se eu não me engano, uma em cada 3 mulheres tem osteoporose depois dos 50 anos de idade. E o que é isso? Isso é uma perda de cálcio dentro do osso. O osso, ele deixa de ser aquele osso compacto, né? Aquele osso para ter pequenos furinhos, né? Pequenos poros, por isso se chama de osteoporose. E o que é que pode acontecer? Bom, se o osso tem poros, você pode ter uma fragilidade óssea. Se você tem uma fragilidade óssea, você pode ter fraturas, tá? Aí você chega na sua casa, a sua casa não tem um piso antiderrapante. Você chega na sua casa, você com 80 anos de idade, vai subir uma escada. Você vai tomar um banho, um idoso, tem um degrau dentro do banheiro e você escorrega. Você já tem uma fragilidade óssea, você tem uma osteoporose. Sua casa ela já não é tão bem adaptada. O que é que vai acontecer? Você vai quebrar, né? E aí tem as fraturas, né, tão comuns no idoso, né? As fraturas de fêmur proximal, as fraturas de coluna vertebral e as fraturas de radial de punho, né? Doutor, você falou muito bem a questão do fêmur, né? Sempre quando fala de idoso, eu acho que, assim, de 10 acidentes, eu creio que até, assim, ao meu ver, 8 são sobre fêmur, né? O fêmur, realmente, por que ele é tão afetado e qual, assim, seria a diferença, né, que eu me lembrei agora, da questão do fêmur realmente, que quando você quebra o fêmur e quando você trinca o fêmur, né? Porque são duas coisas diferentes, mas que podem até se confundir. As duas podem até levar a uma queda, né? A partir desse fratura ou quebra, né? Daí você poderia falar um pouquinho sobre isso, porque o fêmur é tão batido dessa tecla. Vamos lá.
por que que se fala muito do fêmur? Porque o fêmur é que é o cirúrgico, entendeu? Ah, quer dizer que quebrou o punho e não é cirúrgico? Dependendo da fratura, você não opera. Então, você pega um paciente com 70 anos de idade, com 80 anos de idade, com a fratura de radistal do punho, que também se quebra muito, você pode tentar, dependendo do tipo da fratura, você pode tentar tratar conservador. Você coloca um gessinho, coloca uma tala, e aquilo você consegue tratar. A coluna do mesmo jeito. Então, você tem uma fratura na coluna vertebral, tá? E muitas vezes você trata com analgesia, com colete, tudo. Agora, o fêmur não. O fêmur, infelizmente, o idoso que quebra o fêmur, ele, a princípio, ele é cirúrgico, tá? Então, você às vezes até pode até não contraindicar a cirurgia. Você contraindica quando realmente aquele idoso tem um risco cirúrgico muito grande, né? Aquele paciente que tem um cardiopata arriscado, né? Que você não vai submeter aquele paciente com a cirurgia, onde o risco de ter algum problema na cirurgia não supera o benefício, tá? Então, por que que o fêmur, você falou muito, muito bem aí do fêmur, né? Porque o fêmur é o cirúrgico, tá? O fêmur, infelizmente, o paciente foi lá, teve uma fraturinha do fêmur, é quase que igual à cirurgia, tá certo? Em relação à fratura, o que você comentou, fratura aí, tem... A fratura do fêmur e o trincamento do fêmur. Não, é tudo a mesma coisa, né? Quando você... Porque assim, a fratura é quando o osso quebra. Quando o osso trinca, ele também quebra. Agora, às vezes, o osso trinca e não desvia, tá? Então, às vezes, você tem uma fratura no osso, ele quebrou, mas ele não desviou. Ele permaneceu naquela anatomia dele, tá? Mas mesmo essas fraturas, esses trincamentos que você está relatando do fêmur que não desvia no idoso, ele tende a ser cirúrgico. Diferente do punho, diferente da coluna, tá? Então, por isso que o fêmur ele é o mais complicado, aterrorizante, porque ele, de fato, ele vai se tornar, muito provavelmente, no tratamento cirúrgico. E a depender, assim, do grau de osteoporose, né? Porque são vários graus, né? Mesmo tô. Pode ter um grau, assim, muito elevado de que um mero tropeço já pode causar uma fratura, né? Ou não? Sim. Quando você tem uma perda de cálcio, né? Você pode ter uma perda de cálcio pequena ou pode ter uma perda de cálcio maior. Quando você tem uma perda de cálcio pequena, a gente chama isso de osteopenia, tá? Então, você tem perda de cálcio, mas ela não é tão grande. Quando você perde uma quantidade de cálcio maior, aí a gente já enquadra como osteoporose. E dentro da osteoporose, dependendo lá do patamar de perda de cálcio, pode ser uma osteoporose leve, uma osteoporose moderada e uma osteoporose avançada, tá? Obviamente, quanto mais avançado, quanto menos cálcio você tem na sua conformação óssea, mais frágil o osso vai estar. E, consequentemente, mais risco dele quebrar. Justamente, porque às vezes a pessoa não sabe, né, que até o mero tropeço pode gerar tanta gravidade, né? Porque a queda em si não é nem você chegar a cair no chão, né? Só aquele realmente tropeço já é considerado uma queda, porque você está perdendo ali, está desequilibrando por aquele momento, né? Sem a própria intenção, né? Porque algum objeto ali que estava ali atrapalhando a sua passagem, né? Não favoreceu. E as pessoas acham, ignoram esses sinais, né? E o nosso anjo da guarda fica realmente frustrado, que a gente não percebe o quão perigoso é aquilo, né? O quão perigoso aquela mesinha de centro pode ser, o quão perigoso aquele tapete pode ser. E às vezes, né, no meu caso, por exemplo, né, o próprio cliente ele não quer abrir mão daquilo porque, logicamente, sustentar alguma lembrança preciosa, algum passado, ou por achar que aquilo não vai fazer efeito, né? E o que eu percebo muito é que com essa questão, assim, por exemplo, o jovem vai para o seu apartamento, né? E quer realmente tudo novo, quer encher com várias coisas, né? Ou aquele longevo que tem muita coisa acumulada, né? Muita coisa para encher sua casa e fica aquilo preenchido e ele não consegue se deslocar de uma forma segura, porque ali tem vários obstáculos, né?
Então, a gente também tem que ter cuidado com essa questão. A questão das quedas, né, que a gente está falando, que eu acho que é algo principal, primordial em tudo, né? Porque é algo muito, digamos assim, simples, que pode levar até uma morte, Sim, né? sim. A questão das quedas é a terceira causa mundial que mais mata, né, em especial os idosos. Então, é realmente algo muito alarmante que poucas pessoas falam, né, doutor? Então, assim, além dessa questão da osteoporose, etc., você tem recebido muitas queixas de pessoas que acabam se acidentando a partir da queda? Ou Não, porque você fala a questão dos não, esportes? isso aí é diariamente. A gente recebe, olha, eu que trabalhei, hoje eu não estou mais trabalhando em emergência, ó, traumatológica, tá? Assim, trabalho em hospital, mas hoje eu não estou mais num plantão da emergência traumatológica, tá? Mas isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia. Então, no seu dia a dia, das emergências traumatológicas de todo o estado aí, você recebe isso diariamente, tá? Então, é típico, é o idoso com osteoporose que levou uma queda em casa, acidente domiciliar, tá? Bateu em alguma coisa, tropeçou na escada, enfim, e caiu, quebrou o fêmur, quebrou o punho, quebrou a coluna, e isso é algo que acontece diariamente, tá? E é horrível, porque mesmo eles sabendo assim, a gravidade, né? Por exemplo, a minha avó perdeu basicamente toda a credibilidade dela depois que ela, né, fraturou o fêmur aos 90 anos. Depois disso, ela realmente teve ali, foi até o seu final de vida, né? De uma forma assim muito gradual, mas devido a uma queda. Sim. E as pessoas não dão valor à própria segurança da residencial. Porque uma coisa é você estar tratando ali, digamos, um esportista que se machucou durante o esporte, né? Que ele realmente teve ali um desvio, um tendão ou quebrou realmente o osso a partir dali no campo, né? Outra coisa é você chegar no hospital e falar assim, poxa, eu caí na minha casa, eu caí por causa do tapete, né? Eu caí porque tinha aquela mesinha, né? E eu tropecei na mesinha, enfim, né? O meu piso estava muito liso, né? Que o pessoal, pelo menos aqui em Fortaleza, tem essa tendência de querer muito brilho no piso, né? E aquilo acaba por desnortear. Em É, especial levando até a tontura, né, de uma pessoa mais velha quando essa luz reflete no olhar, né? Então, é muito absurdo e é algo que se repete, não só aqui em Fortaleza, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Na Alemanha, ocorre a mesma coisa. Eu fico me perguntando, o que a gente pode fazer, doutor? Como assim, profissional, você quanto médico e na arquitetura, o que você, assim, imagina que pode ser feito? do ponto de vista médico, é você, por exemplo, no caso da osteoporose, é você fazer o diagnóstico, tá? Então, por exemplo, paciente meu, normalmente, a gente faz muito esse link com o pessoal da ginecologia, tá? Do sexo feminino, né? Então, normalmente os ginecologistas, ele pedem um exame de densitometria, que é o exame que dá esse diagnóstico da osteoporose. E eu também costumo fazer isso com todos os meus pacientes. Então, o paciente chegou para mim, sexo feminino, acima de 50 anos de idade, olha, cadê sua densitometria? Ah, doutor, já o meu ginecologista já pediu e tal. Pronto, quando vier do retorno, traga para eu ver. Então, por quê? Porque a gente precisa dar esse diagnóstico, né, que às vezes passa batido, tá? E dando o diagnóstico, você tratar. Então, você tem que passar o cálcio, você tem que passar uma medicação que fixa o cálcio dentro do osso, né? Então, você tem que ter esse diagnóstico do paciente com osteoporose. Aí vem essa questão da orientação, do dia a dia, do domiciliar. Olha, não deixe sua mãe andar sozinha. Ajude sua mãe, não deixe ela subir nada, entendeu? Não deixe a pessoa pegar peso por conta disso de quedas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, como médico, tem que estar sempre orientando para os pacientes, né? E vem o lado da arquitetura também, né? De aí sim transformar aquela casa, né, num ambiente com menor risco, né? Menor risco do idoso sofrer algum tipo de trauma, tá? Justamente na arquitetura, isso é tão... Porque é aquela questão, né? A arquitetura ela tem que ajudar o residente. A casa é dele, a casa tem que ajudar e não atrapalhar, né? Então, o bendito banquinho, por exemplo, é o que eu tenho mais, assim, chega dói no coração quando eu vejo aquele banquinho na cozinha de alguém, assim, meu Deus, vai usar aquele banquinho para pegar, né, o liquidificador que está no armário, né? Por que não deixar coisas que você usa todos os dias, né, ali na bancada que você consegue alcançar, né? Para que colocar gavetas muito abaixo,
por que não deixar ela acessível a você, né? Então, essas modificações na modulação dos móveis, né? Colocar algo muito, um móvel que está, uma dispensa, né? Que está muito em cima, diminuir ela de altura, né? Isso já causa tanta mudança, já evita tanta coisa. Isso são coisas muito simples, né, doutor? Porque isso leva à questão, né, de você se precaver quando na sua casa, né? E até mesmo realmente da sua própria saúde em si, né? Do seu estilo de vida. Você falou da questão da nutrição do osso, né? Realmente do osso, juntamente com músculo e etc. E nisso tudo a gente tem como um principal fator a exposição à luz solar, certo? Sim, sim, com certeza. Pronto, na arquitetura, a gente também vê essa expansão, né, da chamada design biofílico, que é quando você tenta trazer a questão da natureza, né, para o interior da sua casa, né? Por exemplo, a partir de uma iluminação natural, que os raios de sol consigam chegar à sua pele, né? E isso é importante, ao meu ver. Tá, eu tô assim, pela sua parte, né? O que você acontece de assim, poxa, a pessoa tá tomando medicamento, mas não está tomando sol. Vai ter feito ou não? A osteoporose ela é fundamental, a penetração, né, a vitamina D, ela é fundamental para que o cálcio consiga penetrar no osso, tá? Então, se você não tem uma exposição de sol, aquela vitamina D ela não vai ser ativada. Então, você precisa, né, do sol para que a vitamina D sendo ativada e, consequentemente, o cálcio entre na matriz óssea, tá? Então, isso é fundamental, tá? Então, aí vem as orientações, né? Olha, tomar um solzinho pela manhã, de manhã cedo, ou tomar um sol no final do dia. Aí já tem estudos mostrando que não, que o sol que tem que ser tomado é aquele sol de meio-dia, que é mais importante. Aí o pessoal da dermatologia, não, mas não pode, né? Porque como é que você vai tomar o sol de meio-dia, que aí vai risco de câncer de pele, enfim. Aí é um jogo aí de sugestões, mas uma coisa é certa. É fundamental você pegar o sol. Né? Eu paro do princípio que é assim, poxa, tem que pegar de alguma forma só, né? Na minha última live com o último médico que veio aqui, né? Que ele é especialista no sono, né? A principal recomendação, tanto dele quanto minha, né? Que assim que acordar, ficar exposto ao sol, né? Para que seu corpo consiga ter aquela sensação que, poxa, um novo dia aconteceu, né? Vamos despertar aqui, organismo, vamos lá, uhul, né? Mas assim, tem que despertar e realmente tomar sol, né? Porque não adianta você gastar, investir o dinheiro, né, no medicamento, na vitamina, enfim, né, e não poder ter o seu sintetizador, né, ósseo, que é o principal. É fundamental. É fundamental. Pois é, doutor. Mas assim, então vamos aqui, né? Fazer aqui um fechamento, né? Do que a gente falou. A gente falar aqui das questões do envelhecimento, né? As principais demandas que o senhor recebe em casa, né? Os principais tratamentos, né? Você também falou uma questão que eu achei muito bacana, da questão da infiltração, certo? Da mesma forma que muitos aqui debateram, né? Sobre, do Botox, né? Defendendo o Botox. Tem alguma questão relacionada a isso que possa ser aplicado, digamos, poxa, ali tem uma fragilidadezinha que foi identificada e que você pode tratar aquela fragilidadezinha aplicando algum preenchimento ali. Não, Já temos isso? não. O que se tem é o tratamento da osteoporose. Você pode, às vezes, usar osteoporose mais avançadas, você pode usar medicamentos injetáveis, tá? Mas são injetáveis, não são intraósseo, tá? Então você faz ali subcutâneo, né? E aquilo ali faz com que o cálcio penetre no osso e tudo, mas o tratamento diretamente no osso, não tem isso não, tá? Tá certo. Até a atualidade não tem. De repente, daqui a 10 anos, né? A medicina, ela evolui, né? Quem De repente, daqui a 10 anos... sabe? Quem sabe? Mas é isso aí, eu tô. E enfim, né? Eu acho que a gente falou muitas coisas assim realmente bacanas, né? Que acontecem, que podem ser evitadas, que é o nosso principal intuito aqui, né? De juntar a arquitetura com a lá da medicina, né? Da ortopedia, da traumatologia, né? E você tem alguma mensagem final aqui para deixar para o nosso público, para os habitantes do planeta Terra? Bom, primeiramente eu agradeço, Ciro, o convite, tá?
Muito legal, muito bom debater isso, tá? E principalmente vocês aí, que a gente tem um carinho muito grande. E para a turma que está assistindo, espero que tenha sido produtivo, tanto do ponto de vista da parte da arquitetura, como também da parte médica, né? E se tem algo que eu preciso deixar de mensagem é o seguinte: mudança do estilo de vida, tá? Então, a gente só consegue ter uma melhora plena, a gente só consegue ter uma melhora significativa quando você tem uma mudança do estilo de vida. Faz dar as minhas palavras. Então, realmente isso. Realmente, muito obrigado por dar esse seu tempinho para mim, para a gente, né? Assim, eu aprendi muito hoje, creio que a gente conseguiu trazer essa mensagem para todo mundo, né? Eu tenho realmente a agradecer as pessoas que ficaram aqui, né? Ouvindo a gente, ou que irão ouvir futuramente, né? Então, é isso. Realmente, muito obrigado, doutor. De verdade, adorei demais esse bate-papo e foi um prazer recebê-lo aqui, tá certo? Valeu, um abraço, tudo de bom, viu? Boa noite. Abraço, doutor. Tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal.